Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar início agora ao bloco de Excel para o TJSP 2018. Já está aqui a grade do edital, como sempre. Organizei aqui por cores aquelas partes que são mais correlacionadas para que o curso fique de forma mais didática possível. A gente vai iniciar trabalhando a interface da planilha eletrônica, né? Como está aqui no edital, a estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas e pastas. E classificação de dados. Isso aqui já está tudo bem próximo aqui na apostila. A gente vai lá para a página agora 112. Eu tenho que digitar aqui 114 porque o leitor de PDF ele lê capa e folha de rosto, que não é considerado pelo sumário. Bom pessoal, o que eu posso dizer aqui de início para vocês? Se você está desde o início fazendo o curso com a gente aqui no canal, a gente já trabalhou na matéria de Word toda a questão da interface gráfica, da faixa de opções e da área de textos. O que vai diferir aqui? Principalmente essa área aqui onde vai entrar uma planilha eletrônica, que é considerada também como folha de cálculos, onde tem as células, linhas e colunas, que a gente vai trabalhar agora. Onde na parte de Word que você tem aqui aquela régua, a gente vai ter agora duas ferramentas importantíssimas que a gente vai utilizar basicamente o tempo todo para nos nortear dentro da planilha, que é a caixa de nome, onde vai estar o endereço da célula, e a barra de fórmulas. Essa barra de fórmulas, embora tenha esse nome, é onde você pode entrar com valores para serem preenchidos nas células. Então se chama barra de fórmulas, porém você pode entrar com textos também. Aqui em cima, na faixa de opções, é bem semelhante ao Word. Inclusive tem aqui o background, que é guiar arquivos, onde a gente vai trabalhar hoje inclusive com as configurações para habilitar uma guia que possibilite a gente trabalhar com macro. A banca cobrou essa questão de macro, então a gente vai ter que habilitar uma guia que ela não vem por padrão. Então aguenta a mão que eu vou mostrar como que habilita essa guia para você trabalhar no seu computador e executar uma macro aqui para a gente ver como funciona. E já vamos nessa aula também corrigir uma questão sobre macro da VUNESP. Eu não vou esmiuçar tanto como eu fiz no Word porque não é necessário. As provas elas tendem a cobrar mais conhecimento aqui na planilha. Então a gente vai dar uma explanada básica aqui sobre os nomes. Já vi cobrando em prova. Inclusive aqui em Minas teve uma prova em 2014 que cobrou exatamente isso aqui, ó, como se fosse isso aqui. Ó. O que significa isso? Faixa de opções, caixa de nome, barra de fórmulas. São nomes fáceis de assimilar, então é bom que a gente passe por isso e já conheça também a estrutura. A coluna ela é dada por letras. A linha ela é classificada por número. Então, o encontro de uma linha com uma coluna, esse cruzamento exato se chama célula. E uma célula ativa ela fica com a borda destacada, célula ativa. Um pouco mais à frente, a gente tem a questão da classificação de dados. Classificação de dados nada mais é que a forma que o Excel possui de organizar seus dados. Quando você clica lá na guia Dados, Classificar, ele vai organizar por ordem alfabética e ele segue um critério. Esse critério, de vez em quando, é cobrado em prova. Aqui é o seguinte, numa classificação crescente, que geralmente é a que a gente mais utiliza, o Excel ele segue a seguinte ordem. Primeiro ele vai classificar os números, aí para você raciocinar, vai que é a dica. Como que o Excel classifica? Em ordem de prioridade da própria função que o Excel exerce, que é trabalhar com cálculos. Então, se ele trabalha com cálculos, números é o principal objeto de estudo, de análise e de uso do Excel. Então ele vai colocar número em primeiro lugar, quando você manda classificar de forma crescente. Na sequência vem datas, que também é dado em números, né? Depois aí sim vem textos, valores lógicos e células vazias. Se você memorizou essa sequência, conseguiu entender que primeiro vem números, depois datas, textos, valores lógicos e células vazias, você já ganhou uma questão de prova aqui, com certeza. Tudo isso que a gente está comentando aqui, que a gente está conversando, está previsto aqui no edital. A gente tem que conhecer a estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos. Em relação a pastas, é o seguinte, a pasta que a gente conheceu na aula de Windows passada é diferente do conceito de pastas quando a gente trata de Excel. Essa pasta amarela aqui, ó, que a gente conheceu, ela não é a pasta do Excel. A pasta do Excel é o arquivo. Esse arquivo aqui é considerado uma pasta de trabalho. Basta você tentar salvar um arquivo do Excel, vamos pegar um aqui, salvar. Aqui já aparece, ó, proteger pasta de trabalho. Que pasta de trabalho que é essa? É o seu arquivo do Excel. Por que ele é considerado uma pasta? Justamente porque tem várias planilhas ali embaixo. Você pode trabalhar com vários documentos em uma só pasta de trabalho. Então é só um conceito que você tem que levar para a prova.
Agora vamos falar um pouquinho sobre gráficos, elaboração de tabelas e gráficos. Isso aqui também, pessoal, eu vou fechar aqui então. A gente já falou sobre tudo isso aqui, ó, foi só um bate-papo. Vou riscar para dar aquela sensação boa, né, que a gente está esgotando o conteúdo. Porém, quando a gente chegar aqui, ó, a próxima aula, inclusive, vai ser só isso aqui, ó, fórmulas e funções. É assim, 90% do que cobra em Excel é isso. Porém, essa parte periférica que rodeia ali a planilha eletrônica, ela tem que ser entendida e compreendida para que a gente consiga executar as funções. Não tem jeito de fugir disso. Mas a gente trabalhou então esses conceitos aqui já. Vamos falar um pouquinho sobre gráficos, elaboração de tabelas e gráficos. Já vou até riscar aqui de uma vez para a gente ir lá para os gráficos. O conceito de tabela é interessante, poucas pessoas sabem, mas isso aqui, ó, por exemplo, se você digita aqui alguns valores e coloca um nome, por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem prático, aí você coloca mescla isso aqui e coloca um nome aqui, ó, dados. Isso aqui não é uma tabela, isso aqui é uma série de dados dentro de uma planilha eletrônica. A gente acha que isso aqui é uma tabela do Excel. Vulgarmente é chamado como tabela do Excel, mas tecnicamente, para que se torne uma tabela, eu tenho que vir aqui na guia inserir, tabela. Onde estão os dados da tabela? Criar tabela. Ok, são esses dados aqui, que estão entre B23 e C25, tá aqui, ó. Quando eu clico em OK, ela vai criar um filtro, vai dar um formato para essa tabela. Aí sim, já nomeou aqui, ó, nome da tabela, tabela 9, está aqui em cima. Inclusive, para operações mais avançadas, o Excel exige que a gente tenha a configuração de tabela. Por exemplo, tabelas dinâmicas, para a gente fazer filtros mais avançados, juntar mais tabelas, ela tem que ser configurada como tabela. Só uma série de dados não irá funcionar. Então, isso aqui é o conceito de tabela. Olha aqui, já cria o filtro automático. Selecionar tudo. Esse sim já é uma tabela. Tanto é que se eu selecionar aqui, ó, ela vai criar uma alça aqui de arrasto, eu posso arrastar a tabela e posso deletar essa tabela também. Deletei a tabela inteira, sumiu com o filtro, sumiu tudo. Era uma tabela à parte que estava ali, inclusive foi nomeada como tabela 9, se eu não me engano, né? Apareceu lá em cima. E para que eu volte com essa tabela para um intervalo de dados comum, eu tenho que chegar aqui na guia Design, que é uma guia contextual. Vou lá no nome da tabela, ela está aqui, ó, tabela 2. Mais para frente aqui eu tenho converter em intervalo. Converte essa tabela em um intervalo normal de células. Por aí, então, vocês entenderam por que a banca está cobrando lá tabelas. Ela quer que o candidato entenda que aqui dentro, quando você abre o Excel, ele não tem tabelas, ele tem uma planilha com células, linhas e colunas, que é a classificação ali normal dessa folha de cálculos. Para que você tenha, de fato, uma tabela, você tem que gerar essa tabela. Ficou claro isso aí, galera? Tranquilo? Vamos passar para frente, então. Fechamos a questão de classificação, conceitos de tabelas. Agora vamos trabalhar com gráficos. Já tem um gráfico aqui, que é um gráfico novo, que é o gráfico de árvore. Também conhecido como Tree Map, Tree de árvore. Esse gráfico aqui, ó, é gráfico novo do Excel. Anota aí, pega um papelzinho, anota que eu acho que isso vai cair na prova. Pega um papel, todo estudante tem que ter papel e caneta próximo a ele. Anota, porque na apostila está bem detalhado isso na página 129 para frente. Todas as questões de gráficos, os gráficos novos que o Excel lançou no 2016, para que serve, como que insere, bem estruturado, está lá um capítulo grande. Porém, talvez você não tenha tempo de ler o capítulo todo. Então, o que você já pode adiantar? Anota pelo menos os 6 gráficos que são lançamentos. Eu tenho uma aula nesse canal, para quem quiser aprofundar no assunto, tiver com mais tempo, eu anotei aqui, a aula que trata de gráficos é a aula 15, ela está aqui, você vai na playlist de um curso de Excel que eu tenho completo, ele vai desde o básico até o avançado, porém ele parou na aula 23, eu estou com ele parado lá. Mas as primeiras aulas nem compensa assistir, porque é básico do básico, só se você for muito cru em Excel. Se você já tem um conhecimento razoável, comece a assistir da aula 6 para frente, que já começa a ter uns conceitos um pouco mais avançados. A aula que trata de gráfico, então, é a aula 15. Ela tem 10 minutos só, e 56. E a próxima aula, se eu não me engano, é 16, aí ela complementa os estudos, mostra para que serve cada gráfico e tal. Mas anota aí, então, pegou papel e caneta? Os 6 novos gráficos são esses aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de árvore, ou Tree Map. O próximo, explosão solar, que é esse gráfico aqui. Visualiza, mentaliza isso, porque pode acontecer de cobrar só o nome, mostrar o desenho e perguntar que gráfico é esse. Associa a coluna direita com a esquerda e coloca lá os 6 novos gráficos
Então vamos voltar lá. Tree Map é esse aqui. Vou diminuir um pouco aqui para ficar mais fácil. Esse é o Tree Map, mapa de árvore. Explosão solar, olha, imagina que ali é o centro e explodiu. Bem fácil de assimilar. Histograma é esse próximo aqui. Esse histograma é o que pode te confundir com o gráfico de colunas. E, por sua vez, o gráfico de colunas se confunde com o gráfico de barras. Gráfico de barras seria coluna deitada. É uma barra mesmo. Você brinca, é a barra que você pega para subir e fazer barra, não é isso? For barra é assim. Coluna é em pé. Porém, o histograma, esse compensava você ler teoria lá na apostila, porque lá explica exatamente o que difere ele do gráfico de colunas. Percebam que ele é juntinho aqui, ó, colado. O gráfico de colunas, ele tem um espacinho entre um e outro. Ele dá uma janela aqui, ó, um intervalo quase que de uma outra coluna. Visualmente, a diferença é essa. Porém, compensa ler lá. Tá a partir da página 129, dá uma lida lá na apostila para melhorar esse conceito, aprofundar um pouquinho mais. Porque está bem claro no edital, aparece a palavra gráfico 2 vezes, galera. Presta atenção. Gráficos, colunas, passos e gráficos, vírgula. Elaboração de tabelas e gráficos. Então, compensa dar uma lida lá nesse capítulo de gráficos para melhorar, porque eu estou fazendo minha parte, estou mostrando a parte toda aqui, uma visão bem geral. A gente vai fazer bastante questões aqui de concurso, porém você tem que dar uma complementada aí. O próximo gráfico é o caixa e caixa estreita. Não são dois gráficos, é porque ele se chama caixa e caixa estreita. Para mostrar exatamente lá na teoria explica por que ele tem esse nome, mas é só visualizar. Eu estou mostrando para vocês que é novidade. Caixa e caixa estreita. Também chamado como box plot. Também tem esse nome. Box plot. É esse aqui, ó. Bem interessante esse gráfico. Melhorou muito para quem trabalha com esse tipo de gráfico. Para fazer isso aqui antigamente, dava para fazer, porém tinha que fazer um gráfico em colunas, ocultar algumas partes, fazer uma maracutaia aqui para conseguir uma visão gráfica dessa. Agora o Excel entregou de bandeja. Você clica na sua série de dados e insere o gráfico. Vou fazer a inserção de gráficos aqui só para a gente ver como funciona. Vamos parar nesse aqui então. Essa aqui é a área do gráfico, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os nomes que tem que saber também. Vou deletar ele todo aqui, ó. Para inserir um gráfico no Excel, a gente vai lá na guia Inserir. Aqui tem os gráficos, ó, grupo gráficos. Clica na seta de expansão, você vê todos os gráficos. Detalhe, se você não tiver com a sua série de dados selecionadas, ele vai te dar uma mensagem. Para criar um gráfico, selecione as células que contêm os dados que gostaria de usar. Então eu tenho que selecionar aqui minha série de dados, que no caso aqui já é uma tabela. Se eu clicar aqui na guia Design, tabela 259, que é o número dessa tabela aqui. Agora sim, guia Inserir, gráficos. Gráficos recomendados é o tipo um atalho para que ele te recomende o gráfico mais indicado para essa aplicação. Ele já está indicando aqui barras agrupadas. Está vendo que barras é assim? Visualizaram? Que barras é na forma de barra mesmo? E coluna em pé. Então eu não quero esse gráfico, eu vou para todos os gráficos e vou colocar o gráfico de histograma, que é o que a gente trabalhou, né? Esse aqui não, esse é caixa e caixa estreita. É esse aqui, ó, tá aqui embaixo. Clico no gráfico caixa e caixa estreitas. Ok, já insere o gráfico automático. As configurações complementares a esse gráfico, eu devo clicar aqui com direito. Vamos colocar aqui, adicionar rótulos de dados. Apareceu aqui rótulos. Nem sempre fica bom rótulos de dados, porque quando são valores muito altos, eles embolam aqui um pouco. Então eu vou tirar o rótulo, esse que aparece bem próximo aqui, ó. Para excluir. Pronto. Mas são várias configurações, mas a gente tem que conhecer aqui o que é eixo, o que é título do gráfico, onde é a área de plotagem. Eu vou mostrar aqui uma janela que eu criei, que é essa janelinha aqui, ó. Eu peguei da apostila mesmo, na apostila tem exatamente esse desenho. A única coisa que eu fiz foi pegar esse texto aqui e colocar do lado para a gente avaliar aqui. Isso aqui tem que saber, pessoal, o nome da área do gráfico, a gente tem que conhecer cada detalhe aqui. Então vamos por parte. A área do gráfico é toda aquela área que a gente arrastou lá. A área de plotagem é essa área aqui onde o gráfico é plotado, é desenhado. Essa área que está aqui. Os pontos de dados da série de dados que são plotados no gráfico. 3. Os pontos de dados. É o gráfico propriamente dito. Olha aqui, número 3. O eixo horizontal, categoria, e o eixo vertical, valor. Eixo, categoria e valor. 4. Aqui, ó. Está aqui e está aqui também, ó. São os eixos do gráfico.
como se fosse uma coordenada aqui, ó, o eixo X e Y, né? Seria isso. A legenda do gráfico, 5, tá aqui a legenda. As cores, ó, azul, vermelho e verde. Azul, vermelho e verde, cada um representa um ano. 2005 aqui está nessa altura, de 20 mil. Vermelho 2006, verde 2007. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre. Um título e eixo do gráfico, olha aqui o título, 6 e 6, ó. Vendas por trimestre, venda na Ásia Oriental, é o 6. E o 7 é o que a gente acabou de trabalhar lá no nosso gráfico. De exemplo, um rótulo de dados que você pode usar para identificar os detalhes de um ponto de dados em uma série de dados. Você quer configurar um ponto de dados específico, você pode colocar o valor aqui, em cima, próximo aqui, ó. E pode configurar que dá para configurar para um gráfico só, para uma série só dessas de colunas, por exemplo, e deletar as demais. Isso tudo é configurável. Porém, para a prova, você tem que conhecer essas áreas. Isso aqui compensa você mentalizar e olhar onde é a série de dados, onde é eixo, onde é a área de plotagem, título do gráfico. Essas questões tem que saber, por isso que eu tive o cuidado de separar isso aqui. A matéria de gráfico é um pouco extensa, na apostila ela está completa, explica detalhe por detalhe. Aqui eu vou te passar uma visão panorâmica da coisa toda. Mas se você tiver um tempo, dá uma conferida lá. Vamos voltar lá para os gráficos, para a gente acabar de ver os modelos, para a gente fechar os 6 gráficos então. A gente falou que tem mapa de árvore, explosão solar, histograma, caixa e caixa estreita, que a gente trabalhou agora. O próximo é cascata. Deixa eu diminuir um pouco aqui também, para você ver o gráfico de cascata. Ele também é chamado de ponte. Por quê? Vou chegar mais para cá. É como se ele tivesse um pilar de um lado, um pilar do outro aqui, e fizesse essa ponte. E esse gráfico também melhorou muito. Você, para fazer um gráfico desse, teria que deletar isso aqui da mesma forma que eu citei no exemplo passado. Dava para fazer, porém agora ficou muito fácil. Eu explico exatamente um gráfico interessantíssimo, na apostila eu explico com detalhe. Porém, para esse nível dessa prova, você não precisa saber tão profundamente. Visualiza, tenta entender o desenho, imaginar que é uma cascata. Isso aqui, ó. O próximo aqui é o gráfico de Pareto. Esse gráfico aqui, ó. A diferença é que ele tem essa linhazinha aqui, ó. São os novos gráficos. Então, possivelmente pode aparecer uma questão dessa. Porque Excel 2016 especificamente é novidade ainda. As bancas ainda estão cobrando 2010, 2013. O 2016 é a versão mais recente. Possivelmente há uma possibilidade de ser cobrado isso aqui, esses 6 novos gráficos. Agora a gente vai trabalhar com impressão e inserção de objetos. Depois pula para cá, controle de quebras e numeração de páginas, que é a parte conceitual também. A partir daqui já começa a ficar mais prático. A impressão é bem semelhante à questão do Word que a gente já trabalhou e tem alguns detalhes que eu vou mostrar aqui. A tecla de atalho continua a mesma, Ctrl P. Abre aqui nossa janela de impressão. Perceba aqui, ó, agrupado, orientação, margem, tem coisa que é semelhante. O que a gente usa muito na prática, selecionar, imprimir somente seleção, imprimir planilhas ativas, não, imprimir toda a pasta de trabalho. Olha aqui o conceito de pasta novamente. Aqui ele pega a pasta e todas as guias que tiver ali vão ser impressas. Muito cuidado com isso, porque se você habilita essa função e imprime a planilha inteira, vai gastar o papel do TJ inteiro e o juiz não vai ficar feliz com você. Imprimir seleção. Só aquela partezinha que eu selecionei. Eu selecionei alguma coisa aqui. Ah, mas não tinha dados, né? Tem que ter dados, né? Me ajuda aí, Fabiano. Ctrl P, imprimir seleção. Agora apareceu, olha, seleção aqui. Tranquilaço, né? Teve uma questão que eu vou discutir de impressão que foi, assim, já tá tão batido isso aqui que eu acho que nem vai cobrar mais essa questão de impressão aqui. A configuração de página também tem umas configurações mais avançadas, mas a VUNESP cobrou um negócio que foi aqui, ó, exatamente aqui, ó, área de impressão. Mas pegou muita gente de surpresa, porque não foi lá na guia imprimir, foi aqui na guia layout da página, onde tem aqui margens, orientação, tamanho. Vieram aqui, ó, só tem 2 funções, mas olha como que o camarada foi maldoso. Definir a área de impressão. Tá aqui, ó, você selecionou uma única célula para a área de impressão. Se estiver correto, clique em OK. Se você selecionou uma única célula,
Acidentalmente, clique em cancelar. Selecione as células que deseja incluir e em seguida clique em definir a área de impressão novamente. Porque eu fiz questão de ler isso aqui, pessoal. Imagina que eu defino aqui, ó, que eu tenho o hábito de imprimir só essa área da minha planilha. Eu venho aqui, definir a área de impressão. Quando eu for imprimir agora com Ctrl P, olha que a área já está definida lá, previamente definida. Bacana? Mas olha a segunda função, que derrubou muita gente. Área de impressão. Limpar a área de impressão. O que você entende por isso? A forma que a banca perguntou é que derrubou. Então, quando você limpa a área de impressão, beleza, você limpou. Aí na pergunta foi o seguinte: quando o usuário clica na guia layout da página, ferramenta área de impressão e limpar a área de impressão, ele deseja imprimir toda a planilha. Oh, cara, mas se eu estou limpando a área de impressão, por que eu quero imprimir toda a planilha? Mas é justamente por isso. Você dá um Ctrl P aqui agora e não marcar nada, ó, imprimir planilhas ativas, ele vai imprimir toda a planilha que está ativa aqui. Ó. Olha os gráficos. Tudo partido, tudo desconfigurado, né, porque eu não configurei certinho. Ele vai imprimir uma folha, essa parte aqui, na outra essa aqui, um pedacinho do gráfico. Na próxima esse eu vou ter que ficar colando folha com folha, não é isso? Então, se eu limpei a área de impressão, eu vou imprimir a planilha inteira. Aí ficou muito antagônico, porque na hora da prova você lê uma coisa falando assim, limpar a área de impressão, eu quero imprimir a planilha toda. E é justamente isso. Se você quer imprimir tudo, você limpa a área de impressão que você definiu, porque se você não limpar, você não tem como imprimir a área toda. Você tem que, se você definiu aqui, ó, como que você vai imprimir agora a área toda? Não tem como, tem que limpar realmente. Porém, a forma que ela perguntou ficou estranha pra caramba. Aí pegou muita gente. Um detalhe aqui para a gente fechar a impressão, vai te ajudar muito na prática, na verdade. Se você quer que isso aqui fique na mesma folha. Aí por mais que você ajuste aqui, ó, vamos tentar ajustar aqui tudo, para deixar isso aqui numa folha só. Vamos lá, Ctrl P. Imprimir gráfico selecionado, não. Vou deixar aqui, Ctrl P. Planilhas ativas. Um pedacinho do gráfico ficou para o lado de cá ainda, tá vendo? Não coube ele todo. Aí você pode tentar aqui, né? Margens, orientação, vou passar para paisagem. Beleza, fechou. Ó, ainda ficou um pedaço de fora agora. Aí é essa questão mesmo. Cabe de um jeito, não cabe de outro. Como você fecha isso? Vou voltar aqui então, porque eu quero ela em pé. Eu sou exigente. Eu não quero ela com paisagem, eu quero retrato e tem que caber tudo aqui. Você vai para a guia, exibir, visualizar, aí vai ficar aqui em normal, o padrão vem para o normal. Visualização da quebra de página. Já perguntou isso lá, tá no edital. Quebra de página, essa parte azul aqui, ó. Tudo que tiver dentro do azul é só página. Se você esticar muito aqui, ó, página 2, página 3, tá vendo que tá aqui, ó, o gráfico está no meio dessa quebra? Então vamos ao seguinte, ajusta, tem que pegar essa partezinha e chegar também. Pronto, se não tiver nada aqui agora, quando eu der um Ctrl P, vou voltar para normal, não alterou nada aqui no meu desenho. Porém, agora, o gráfico inteiro vai aparecer. Vai juntar aquilo ali. Agora, perceba que eu não tenho mais. Eu vou rolar aqui o scroll do mouse. Consigo ajustar. Uma função simples e que no dia a dia eu vejo que as pessoas não acessam isso aqui. Exibir, quebra de página e ajusta essa parte azul aqui. Ó. Aí você define realmente, você arrasta isso aqui e força para que isso fique dentro da primeira página. Porque essa parte azul é a parte que está sendo impressa. A quebra de página, na verdade, você tem que quebrar ela aqui, ó. Aqui, ó. Ajustar. Ela não pode estar tracejada azul. Ajustou tudo? Aí sim, agora vai caber. Agora, em relação a número de página, o que eu posso dizer aqui? Número de página aqui funciona de uma forma um pouco diferente da página do Word, que a gente viu lá. A gente pode vir aqui, então, inserir, cabeçalho e rodapé, número de página. Vai aparecer esse elemento aqui, ó. E o I comercial ou concatenação página. Aí tem alguma configuração mais avançada. Por exemplo, se eu escrever aqui de e clicar aqui de novo em números de página, quando eu clicar aqui, ó, tanto de 1, tanto de 2, é uma configuração mais avançada. Mas como eu falei, a prova é básica, pessoal. Ele não vai te cobrar a configuração disso aqui. Vai te perguntar onde que está e se é possível. É possível sim, a guia está aqui. É inserir, cabeçalho e rodapé, grupo, elementos de cabeçalho e rodapé, tá aqui, ó, número de página. Aí você pode configurar isso sim, dá para fazer normalmente. Vamos lá então. Impressão a gente viu,
numeração de página, controle de quebras também, a gente viu um pouquinho aqui, né? Tem uma quebra também que eu quero falar, que não é aquela quebra que eu mostrei da impressão, mas essa aqui, ó. Aqui na guia exibir a gente viu a visualização da quebra de página. Mas onde a gente executa uma quebra de página? A gente vai encontrar então isso aqui na guia layout da página, quebras. Porém as quebras aqui são bem menores do que no Word. Inserir quebra de página, remover quebra de página, redefinir todas as quebras de página. Então você pode, por exemplo, eu quero quebrar agora essa coluna aqui. Layout da página, quebras. Quando eu inserir aqui ó, uma quebra de página, olha, já inseriu. Eu posso ajustar essa quebra aqui também, manualmente, para executar a impressão. Para finalizar aqui essa parte teórica, mais chatinha, porém necessária, a gente vai trabalhar em inserção de objetos. É exatamente igual no Word. Vou voltar aqui então, exibir normal. Eu quero inserir um objeto aqui. Teve um aluno que perguntou, o que é um objeto no teor de Word? Eu vou responder aqui, já respondi para ela lá, postei na nossa fanpage. A teoria é a mesma. Se eu estou aqui trabalhando com esse aplicativo, com essa pasta de trabalho, e eu vou inserir algum elemento de outra pasta de trabalho ou de outro aplicativo, ele vai entrar como objeto, geralmente chamado objeto OLE, que do inglês, não vou arriscar aqui o inglês, mas é um objeto vinculado ou incorporado, né? Embedded ou linked, alguma coisa assim, linkado ou incorporado. Linkado é que ele cria realmente um link, e se eu atualizar esse objeto lá no Word, por exemplo, eu vou inserir aqui um texto do Word, de um lado aqui, no meu documento. Vou fazer isso aqui agora. Se eu criar o link na hora de inserir esse objeto, se eu atualizar ele lá, ele é atualizado aqui, e vice-versa. É mais interessante quando eu linko esse objeto no Word, quando eu tenho uma planilha Excel que eu quero apresentar no Word, aí fica até mais interessante, porque geralmente o que a gente atualiza muito são dados. Se eu atualizar esse dado aqui no objeto linkado lá no Word, assim que eu clicar lá em atualizar dados, ele vai atualizar o Excel aqui e vai atualizar lá também. Então, cria o objeto, essencialmente, assim, de forma bem prática, são dois programas em um, trabalhando de forma única. Pode ser linkado ou pode ser incorporado. Se for apenas incorporado, é como se você incorporasse ali e ele não tem vínculo mais. Aí você atualiza para lá e esse aqui vai ficar isolado. Mas esse é o conceito básico de objeto. Eu vou inserir aqui um objeto. Vem aqui, ó, guia, página, inserir. Objeto, grupo texto, mesma coisa. Aqui vai nos dar essa noção de... Olha aqui a quantidade de objeto. Acrobat, Adobe, apresentação de Open Document, bitmap imagem, uma série de coisas que eu posso incorporar. Tudo isso aqui que eu posso inserir como objeto é um programa externo, tranquilo? Vou utilizar aqui já do arquivo. Quando eu clicar aqui em procurar, vou pegar aqui um documento qualquer aqui, ó, esse doc1 que está aqui. Vou inserir aqui. Eu posso vincular ao arquivo ou apenas exibir como ícone. Na verdade, posso fazer os dois. Eu posso vincular e ainda exibir como ícone. Esse exibir como ícone, ele vai aparecer um íconezinho aqui, que ele serve basicamente para isso, para eu clicar como um link e ele vai direcionar para lá, ele vai abrir esse documento lá. Ele está aqui como link. E a outra forma de utilização, vou apagar aqui, vou inserir novamente o objeto, sem link. Agora não vou nem vincular e nem vou exibir como ícone. Vou apenas incorporar esse objeto aqui. Inserir. Como ele não é o ícone agora, vai aparecer o documento inteiro aqui do Word. Olha aqui, a página inteira está aqui. Está incorporado. Esse é o conceito de objeto. Funciona exatamente como a gente viu lá no Word. É só mesmo para reforçar. Vou deletar aqui. Lembrando que se estiver vinculado, se eu atualizar lá, ele atualiza aqui também. Inserção de objetos. Fechamos. Agora prepara, pessoal, que começa a ficar a parte mais técnica. Vamos trabalhar então com macros. Macros, campos pré-definidos, obtenção de dados externos. Essa parte aqui, ela é assim, se você for aprofundar, é a parte avançada do Excel. Tem que ser um camarada que gosta muito de Excel, trabalha com Excel de forma mais profunda. Como não é o caso dessa banca, eu vou mostrar onde ficam as ferramentas, como que habilita isso, e no máximo que a gente vai criar uma macro, que é bem básico realmente. Agora, a obtenção de dados externos, campos pré-definidos, já entra numa área bem avançada. Eu vou mostrar aqui como funciona. Não vou implementar porque demoraria muito, a gente vai perder tempo de forma desnecessária. Então vamos lá. Primeira questão, a macro, que é a mais fácil de todas. Vou fechar aqui então macros. Vamos lá riscar. Eu vou inserir uma macro aqui. O que seria macro? Macro é uma atividade que você faz
de forma automatizada. Você cria um botão e ele executa uma atividade. Ele grava basicamente tudo que é possível fazer no Excel, ele grava para você e você cria um botão e configura. Quando você clicar nesse botão, ele vai executar essa tarefa toda de forma automatizada. Eu vou brincar aqui com um filtro, vou utilizar um outro arquivo aqui do Excel, vou trabalhar com esse arquivo aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer para trabalhar com macro, habilitar a guia desenvolvedor, ela não fica aqui habilitada. Então vamos lá, arquivo, opções, você clica aqui em personalizar a faixa de opções e habilita a guia desenvolvedor. Por isso você já vê que é uma coisa um pouco mais avançada. Aqui agora aparece, ó, grupo código, gravar macro. Criar uma macro então é uma coisa muito simples. Primeira coisa que na guia desenvolvedor que a gente acabou de habilitar, a gente vem aqui primeiro no grupo controle, botão inserir e vou inserir esse botão aqui, ó. Posso inserir em qualquer lugar. Eu tenho que abrir o botão aqui, vou clicar em gravar. Gravar macro, o nome da macro, eu vou errar aqui o nome dele para mostrar para vocês que já foi cobrado em prova. Se eu começar esse nome, por exemplo, com um número, ele vai me dar um retorno aqui, ó, do erro de síntese do nome. Como lá no Windows também a gente tem regras para nomear uma pasta, vocês viram lá, aqui na macro também. Verifique se o nome começa com uma letra ou sublinhado, ou seja, o underline pode, não contém um espaço ou caractere não permitido e não está em conflito com o nome existente na pasta de trabalho. Ah, ok. Então eu verifiquei que ele não começa aqui, né, com letra, está começando com número. Agora sim, botão 10, underline, clique. Ok. O botão foi criado. Percebam que está aqui, ó, parar gravação, ele já começou a gravar. Ah, então tem que gravar rápido porque senão vai encher meu HD de gravação. Não, não é isso não. Na verdade é o seguinte, ele vai gravar comandos. Todo comando que eu executar aqui agora ele vai gravar. Quando eu mandar parar, ele vai gravar isso aqui nesse botão. Então vamos lá. Eu quero filtrar apenas os alunos de português que tiraram 8, 9 e 10. Ok, tá aqui, ó, 8, 9 e 10. Percebo que matemática tem aluno com 7, geografia com 5, não interessa. Eu sou professor de português e eu quero fazer esse filtro. Eu sempre tenho que fazer esse filtro numa tabela muito grande. Isso é só um exemplo, você pode utilizar isso aqui para tudo. É um exemplo bem simples. Ok, gravei isso aqui e vou parar a gravação. Parei. Então esse botão já existe, eu vou editar ele aqui para ficar mais bonito. Editar o texto, vou ajustar aqui. Pronto. O botão 10 então ele vai fazer esse filtro. Agora eu vou criar um filtro para voltar isso. O que eu vou fazer? Vou gravar a macro de novo, vou criar um outro botão, inserir mais um botão aqui. Vou colocar embaixo aqui agora, ó. Botão 11, gravar. Ok. Ó, começou a gravação. Eu vou selecionar aqui os filtros, todos. Vou lá na guia dados. Limpar filtros. Limpei os filtros. Beleza. Vou lá na guia desenvolvedor. Parar a gravação. Ok. O que eu fiz aqui, pessoal? Vou explicar esse erro aqui já já. Vou finalizar. Vou editar aqui o texto. Limpar filtros. Limpar filtros. Bom, então vamos lá. Não tem filtro nenhum. Eu vou clicar no botão que eu criei. Vou editar aqui também, né? Que eu esqueci de editar o texto para ficar bacana. Então, esse texto aqui, ó. Português 8 a 10. Só para o professor saber que isso aqui é o aluno português de 8 a 10. Quando eu clicar aqui, ó, português de 8 a 10, clica aqui e limpa o filtro. Você criou uma automação. Nossa, agora tem gente aí se achando desenvolvedor. Com certeza tem aluno aí que já está querendo dar até aula. É por aí mesmo, pessoal. Vai motivando. A informática, quando você vence aquela barreira inicial e começa a ver que o negócio ajuda demais a vida da gente, a gente começa a aprofundar. Então, olha lá, ó, português de 8 a 9, limpar filtros. O erro é o seguinte, se eu clicar aqui agora, olha lá, depurar. Por que deu esse erro? Porque limpar filtros, ela é contextual. Se eu tiver um filtro, olha aqui, guia dados, o limpar filtros está habilitado. Mas se eu não tiver um filtro, ela fica desabilitada, ela aqui, ó, ela fica cinza. Então, não tem aplicação. Porém, eu estou forçando a entrar na aplicação aqui de limpar filtros. Como ele não encontra, ele vai dar esse erro aqui. Mas é só para a gente testar e ver que tem inúmeras possibilidades de macro. Isso aqui é macro e uma questão, uma curiosidade. Macro, como é parte de desenvolvimento, de programação, costuma, se você receber algum documento com macro,
que ele vem com vírus de macro. Então, fica esperto aí. Documento com macro ele pode ter alguma coisa que avacalha a sua máquina. Uma outra consideração final, quando você salvar um arquivo com macro, para que essa macro funcione em outras máquinas, não só na sua, você tem que mudar a forma de salvar aqui. Ó. Arquivo, salvar como. Quando você clicar aí, vamos colocar um local qualquer. Você tem que vir aqui, ó, tá pasta de trabalho do Excel, novamente o termo pasta de trabalho, você tem que procurar aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro Excel. Aí sim, vou salvar agora, eu posso enviar esse arquivo que essa macro funciona em outras máquinas também. Tranquilo, pessoal? Macro, então, que estava todo mundo com medinho aí de macro, é a coisa mais simples do mundo. Já fechamos, então, macro. Bom, pessoal, em relação aos campos pré-definidos e obtenção de dados externos, eu vou mostrar só superficial, porque é uma questão um pouco mais avançada. E eu acredito que a banca vai cobrar só contexto mesmo, onde está, o que é isso. Inclusive, vou corrigir uma questão sobre macro aqui hoje, que ela diz a respeito disso mesmo. Pergunta só o que é, se o aluno, o candidato, tem noção de onde fica. Bom, para eu incluir, então, dados externos, está aqui, ó, dados externos, está na guia dados, obter dados externos. Eu teria que ter um banco de dados, fazer uma conexão, inserir esses dados externos aqui. Se for um pouco mais avançado, gerenciar modelo de dados aqui, ó, para habilitar isso, no meu computador está mais avançado aqui porque eu habilitei. No seu não vai funcionar, por quê? Preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Opções, suplementos, no meu fica habilitado por padrão, mas como eu vou ensinar aqui didaticamente correto, suplementos com esse Power Pivot e Power View for Excel fica desabilitado por padrão. Então diminuiu aqui funções pra caramba. Quando eu clicar aqui em gerenciar dados, ele vai pedir para ativar suplementos de análise de dados. Então memoriza isso. Para utilizar esses campos aqui, ó, que está pedindo, campos pré-definidos, eu teria que entrar nessa área, configurar, mas ela está aqui, ó, gerenciar modelos de dados, é uma coisa um pouco mais avançada. Então não vou entrar nesse método. Sinceramente, parece até um erro de copia e cola, porque a grade está muito parecida com o do Word, e lá no Word faz sentido para um usuário comum. Aqui para o Excel não faz sentido nenhum cobrar um negócio desse para nível básico. Então acredito que seria uma aula muito extensa e a gente não vai entrar nesse detalhe. Vou habilitar novamente. Está dando uns erros aqui, mas normal. Campos pré-definidos, então, seria como a gente viu no Word. Você cria campos pré-definidos e utiliza esses campos novamente. Aquela teoria toda que a gente viu lá. Então, teoricamente, seria isso. Não vou aprofundar. A gente vai trabalhar agora com funções. Eu vou corrigir uma questão aqui para te deixar mais tranquilo. Uma questão da VUNESP, que fala sobre macro. Olha aqui, a gente criou uma macro aqui, mas olha o que a VUNESP cobrou em 2014. Para se criar uma macro no Microsoft Excel 2010, também se aplica no 2016. Deve-se clicar em gravar macro, que se encontra no grupo código da guia desenvolvedor. A gente viu isso lá, gabarito letra A. Porém, você consegue fazer isso aqui também na guia exibir macro. Só que esse macro aqui, ó, não tem aquelas funções da guia desenvolvedor completa para a gente inserir aqui o botão e tal. Então a banca foi direto na guia desenvolvedor. Porém, alguns alunos falaram em recurso e tal, porém a banca não aceitou recurso. Dá para fazer dos dois lados. Mas, aquela questão que eu sempre falo, marca a certa. Se você conhecer esse aqui, jamais você ia marcar outra. Então, na verdade, nem a guia inserir tem, seria a guia exibir, né? Se tivesse a guia inserir, aí realmente caberia recurso. Porém, tá aqui, ó, guia exibir tem macro, ela tá mais para exibir alguma macro já pronta e gravar macro, mas essa gravação direta aqui sem um botão fica meio sem sentido, né? Não dá para criar os botões como a gente fez. Então a banca optou por cobrar a guia desenvolvedor. Próxima questão. Supondo que o Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, para que novas macros possam ser criadas, deve-se. Outra questão que o pessoal ficou chiando aí, que não deve-se, pode-se. Eu concordo com os alunos, porém, na condição de aluno, você deve estudar o máximo e marcar aquela mais correta. Aqui, ó, pode-se, mas no caso aqui também vai se aplicar o mesmo conceito que a gente falou na questão anterior. Selecionar guia macros. Não tem guia macros. Vamos pular já. Baixar no site da Microsoft um programa complementar. Não vou nem ler o resto.
Primeiramente, escolher o nome de no máximo 16 caracteres para macro, que pode possuir letras, números, espaços e símbolos como arroba, jogo da velha e cifrão. Não pode, a gente viu que não pode utilizar esses nomes lá. Ativar o editor de macros, gerar uma macro, atribuir o nome e chamar o compilador de macro. Não, viajou demais, né? Antes, configurá-lo para que seja exibida a guia desenvolvedor, que não é mostrada por padrão. Tá certa a questão letra E, porém, como eu falei, dá para fazer outra guia, mas a banca cobrou essa. Se você errar, você entra com recurso. Mas é aquela questão que eu falo, se você estudou, por mais que você ache assim, não, o cara deu uma notinha lá, tem outra guia que também faz de forma assim, faz a macro, né? Com certeza. Mas você sabe o certo. Então, se a banca não aceitar o recurso, você leva o ponto que você acertou. Vamos para a última aqui. Na planilha eletrônica Excel, também é uma questão da VUNESP de 2015, a referência à célula acompanhada de 2 símbolos de cifrão. Por exemplo, cifrão F4. Significa que caso a fórmula seja copiada em outra célula, a linha e a coluna de referência acompanharão o movimento da célula. Não. A linha acompanhará o movimento da célula, mas a coluna não. Também não. A coluna acompanhará o movimento da célula, mas a linha não. Errado. Linha e coluna permanecerão fixas. Correto. A célula F4 necessariamente será um valor monetário. Errado. A banca até brincou aqui, né, com o F4. Eu vou mostrar isso aqui rapidamente. Olha aqui, não tem nada, né? Eu vou acionar a célula F4. Ela ativa o cifrão, olha aqui, ó, F4. O que é isso, pessoal? O cifrão, antes da referência da linha e da célula, ele trava a referência. Então, quando eu arrastar, se tiver travado a letra e o número, você pode arrastar isso aqui, ó. Percebam que esse 750 vai embora agora de fora a fora aqui, ó. Porque basicamente ele replicou. Ele replicou aqui o... Deixa eu travar, né? F4, 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 F4. Agora sim, vai replicar tudo. Porque quando eu fixo a referência, aí sim, se eu arrastar essa célula, ela não atualiza, ela fica travada. O que trava? É o cifrão. Se ele está antes da letra, ele trava a letra. Se ele está antes do número, ele trava o número. E pode ser uma referência mista. Eu posso estar só com o número travado e a letra solta. Tranquilo? Então, essa questão cobrou só a teoria. Porém, se você não entendeu bem a dinâmica disso aqui, eu vou te recomendar uma aula que está aqui no canal, no curso completo de Excel. Aula número 11. Ela tem 25 minutos, mas ela é completa sobre isso aí. Tem correção de questões lá e tal, tem uma série de outras coisas. Se você não entende bem essa questão de referências, eu não vou aprofundar no curso aqui, porque na próxima aula a gente vai só corrigir questões. Dá uma assistida lá. E a questão de gráficos também, se você quiser aprofundar um pouco mais, a aula 15 dessa playlist de Excel no meu canal está completona também. Beleza? Um detalhe, pessoal, que eu ia falar no início da aula e não falei aqui. Vou iniciar aqui uma planilha nova. É bem teórico isso aqui, ó, mas imagina o seguinte. Quase ninguém sabe disso. Vou colocar alguns valores aqui. Olha aqui. Primeiro detalhe. Se eu clicar com a alça de preenchimento aqui, ela vai atualizar. De que forma? Quando eu seleciono, já foi cobrado em prova. Quando eu seleciono 2 valores e arrasto pela alça de preenchimento, o sistema vai entender a progressão e vai criar essa progressão aritmética ali. 12 para 16 tem 4. Então aqui, ó, 16, 20, 24, 28, ele cria uma progressão. Já foi perguntado isso. Outro detalhe, vou fazer outra progressão aqui agora, porque eu quero mostrar um detalhe para vocês. A gente trabalhou lá a referência à célula ativa aqui, né? Por exemplo, essa aqui é a célula B4, essa aqui é a B2. Porém, eu posso me referenciar somente a linha. Se eu quiser somar linha 1 e 2, eu coloco aqui linha 1 até a linha 2. Olha lá, já somou 357. E posso fazer também com a coluna. Agora eu quero somar só essas colunas aqui, ó. Soma coluna A até coluna B. Somou também todos esses valores aqui, ó. Isso aqui muita gente não sabe, mas é possível sim. A referência completa, o que a gente aprende, por exemplo, vou achar o mesmo 419 aqui. Soma, tem que começar com igual, né?
igual soma, e vou pegar esses valores aqui. Vai dar 419, porque está de A1 até B5, está completo. Porém, olha lá, posso somar. Fica a dica aí, beleza? Para não cair em pegadinha, malandragem aqui das bancas. Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente vai corrigir várias questões de prova. Se você não está safo ainda, principalmente nessa questão de 2 pontos, ponto e vírgula, tem uma aula também no canal que trata de operadores e operandos. É a aula 6. Eu acho que eu comentei no meio da aula, não lembro se eu comentei isso. São 16 operadores no Excel. Se você não tem firmeza, por exemplo, eu quero colocar aqui 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Tá vendo? Isso aqui é um operador. Então são 16. Se você não conhece todos, compensa dar uma assistida lá. A aula é pequenininha, 16 minutos só. É a aula 6. Vou deixar no link da descrição aqui essas aulas para você dar uma complementada nos estudos. Hoje ainda eu vou gravar mais aulas de Excel. Essa aula já acabou de ser postada. Se você está acompanhando aí praticamente em tempo real, daqui a pouco, assim que eu editar, gravar, isso daqui a pouco eu falo 5, 6 horas depois. Porque eu tenho que almoçar, resolver algumas coisas, gravar, editar, mas eu vou postar 2 aulas de Excel hoje para compensar essa parada aí, beleza? Então te espero na próxima videoaula. Bons estudos, um forte abraço e até lá!